Bom dia, gato. Então, ontem nós estávamos falando sobre a segunda lei da termodinâmica e eu disse a vocês que uma máquina térmica ela nunca consegue ter um rendimento de 100%, porque ela tem que realizar trabalho e ela perde energia nesse processo, aquecendo, jogando calor para a fonte fria. Vimos o refrigerador, que funciona ao contrário à máquina térmica e por isso ela tem que ter um trabalho externo para conseguir fazer isso, já que o calor flui espontaneamente. Oh, que maravilha! Em direção de maior temperatura para o de menor temperatura. E aí, ficou faltando falar do ciclo de Carnot. O que é o ciclo de Carnot, né? O engenheiro francês Carnot, ele, em 1924, idealizou. Tá certo, minha querida? Maravilhoso. Ele idealizou, tá? Ele não chegou a construir, ele propôs um ciclo onde uma máquina que funcione de acordo com esse ciclo teria o melhor rendimento possível, que, lembrando, não é 100%, mas se uma máquina trabalhar de acordo com o ciclo de Carnot, ela vai ter o melhor rendimento, o rendimento máximo que ela poderia ter se ela trabalhar funcionando de acordo com o ciclo de Carnot. Tá? Não existe nenhuma máquina que trabalhe assim, mas é o mais próximo do melhor possível que essa máquina pode ter. Lembrando que não é 100%. O ciclo de Carnot, ele funciona a partir de 4 transformações, 2 isotérmicas e 2 adiabáticas. Vamos ver aqui com cuidado essas transformações. Ó, começa aqui no ponto A. O gás, ele sofre uma expansão, ou seja, o seu volume vai aumentar até um volume que eu vou marcar aqui, 3. Ele sofre uma expansão isotérmica. Lembrem que eu disse que essas isotérmicas, quanto mais afastadas elas estiverem, maior a temperatura. Então, a temperatura de A é maior do que a de B. O gás se expande isotermicamente, ou seja, a agitação das moléculas permanece a mesma. Mas se a agitação das moléculas permanece a mesma aqui, ó, quando ela se expande, ela vai bater com menos frequência nas paredes do recipiente, ou seja, a pressão ela vai cair, tá? Então, esse gás, ele sofre uma expansão e a pressão dele vai reduzir até aqui uma pressão 2. Sofreu uma redução na sua pressão. E a temperatura permanece constante. Depois, sem receber calor, ele está recebendo calor para isso, tá? Está sendo aquecido aqui, ó. Está recebendo calor. A agitação permanece a mesma. Depois ele para de receber calor e o gás se expande adiabaticamente, sem receber calor. Aí o gás vai sofrer uma expansão adiabática, saiu da posição 3 para a posição 4. Na hora que se expande sem estar recebendo calor, ó, na hora que eu expando um gás sem fornecer calor para ele, a temperatura cai. Então, esse gás vai ter a sua temperatura reduzida, consequentemente, a pressão também diminui. Então, ele sai da temperatura A para a temperatura B. Sofreu uma expansão e a pressão dele, ó, diminuiu mais ainda. Depois, ele comprime isotermicamente. Comprime perdendo calor. Aqui, ó. Ele perde calor, comprime perdendo calor, para quê? Para manter a temperatura constante, para manter a agitação das moléculas constante. Então, ele está com a mesma agitação das moléculas, porém, como o volume diminuiu, a pressão ela aumenta, já que ela vai bater com mais frequência na parede do recipiente. Então, aqui, ó,
houve uma redução no volume e a pressão aumentou. Depois, adiabaticamente, sem trocar calor, esse gás é comprimido mais ainda. Então, na hora que eu comprimo mais ainda esse gás, ele sai de um volume grande para um volume pequeno. Só que na hora que eu comprimo o gás, igual quando você fica bombeando a bomba de encher pneu de bicicleta, comprimindo aquele gás, o que acontece com a temperatura ali dentro? Aumenta, que o cilindro vai esquentar. Então, eu aumento a pressão e eu aumento a temperatura. E aí o gás sai da temperatura TB e volta para a temperatura TA. Aumento de pressão e aumento de temperatura. Se uma máquina funcionar de acordo com o ciclo de Carnot, ela teria o melhor rendimento possível, certo? Esse rendimento ele é calculado através desta equação. Uma equação normal das outras máquinas térmicas é igual a esta, só que ao invés da temperatura, eu considero o calor trocado pela fonte quente e pela fonte fria. Na máquina de Carnot, no ciclo de Carnot, você, ao invés de escrever o calor, você vai escrever a temperatura da fonte fria, temperatura da fonte quente. Essa temperatura tem que ser expressa em Kelvin, tá certo? Em Kelvin, para você achar essa resposta. Eu posso igualar esses dois rendimentos, então Carnot percebeu que a quantidade de calor trocada pela fonte quente e fria é proporcional às temperaturas delas. Então, essa equação ela pode ficar assim, ó, Q1 sobre Q2 igual a T1 sobre T2. Onde eu vou usar isso aqui, professor? Quando na questão você quiser descobrir a temperatura das fontes. Aí você usa esta equação e descobre a temperatura em Kelvin das fontes no ciclo de Carnot. E aí você usa a equação de Carnot, que é esta aqui, para determinar o rendimento. Tá certo? Aqui eu tenho só uma coisa importante para falar aqui. Ó. Se eu pegar aquela equação de Carnot, do rendimento, o rendimento é esse N, tá certo? Numa máquina de Carnot tem isso aqui, ó. Eu tenho uma máquina com rendimento de 100%, quando isso daqui dá 1. Se essa resposta ela for igual a 1, significa que esse rendimento ele é de 100%. Mas nessa continha, professor, quando que essa continha poderia dar 1? Essa continha ela pode dar 1 se essa temperatura for 0. Se essa temperatura T2, que é a temperatura da fonte fria, for 0, eu vou ter isso aqui, ó. Eu vou ter 1 menos 0 sobre a temperatura da fonte quente. 0 dividido por qualquer coisa vai dar 0. Então, isso aqui vai dar 0. E aí eu teria um rendimento de 100%. Ou seja, se eu tivesse uma máquina com a fonte fria igual a 100%, essa máquina teria um rendimento de 100%. Só que isso contraria a segunda lei da termodinâmica, que diz que uma máquina não consegue, jamais consegue, converter toda a energia que recebe em trabalho, porque ela tem que aquecer, ela tem que esquentar por atrito, pelo menos. Então, ela nunca consegue aproveitar toda a energia, sempre ela vai perder. E, de acordo com essa equação, se a fonte fria for zero absoluta, eu teria um rendimento de 100%. Portanto, violando a segunda lei termodinâmica, a gente pode concluir que o zero absoluto é algo inatingível, impossível de ser alcançado. Eu não teria como ter uma máquina de 100%, da mesma forma como eu não tenho como chegar ao zero absoluto. Beleza, galera? Muito importante isso. Perguntas até aqui? Dúvidas? Entenderam? Uma pergunta? Vamos fazer umas questõezinhas aqui para praticarmos. Rapaz, esse cara tá se irmando aqui, velho. O cara deu 2 voltas aqui na frente de casa. Fica uma égua.
Quem quiser comprar carne, viu? Tá bom o preço. Costela. Colchão mole, ó, 40. Tá bom. Vamos lá. Questão 1. Uma bomba de encher pneu de bicicleta é acionada rapidamente, tendo a extremidade da saída de ar vedada. Fechou ali, igual a seringa, que ficou apertando. O que acontece quando eu aperto? Bomba de encher pneu de bicicleta. Tapei a boquinha lá e apertei. O que vai acontecer? Eu sei que esse volume ele vai reduzir. Eu sei que esse volume vai diminuir, lógico, porque eu estou comprimindo. Mas eu sei que na hora que eu fizer essa compressão, vai haver um aumento de pressão, porque o ar não tem para onde ir. E a temperatura vai aumentar. É tanto que a bomba vai esquentar. Então, eu tenho um aumento de pressão e também tenho um aumento de temperatura na hora que eu acionar esse êmbolo. Nessas condições, é correto afirmar que, exatamente, do estado 1 para o estado 2, eu tenho que tipo de transformação? Eu não precisei... é isotérmica? Não. Por quê? Porque aumentou a temperatura, o bicho esquenta. Então, tá errado. É isobárica? Também não. Como é que eu sei que não é isobárica? Quando você aperta a seringa, tampando a boquinha, se você soltar a pressão lá dentro não empurra o êmbolo de volta, então na hora que você aperta, eu aumento a pressão, e essa pressão na hora que eu solto, empurra o êmbolo de volta. Então a pressão aumentou, não tem como ser isobárica, né? Esse é um exemplo de transformação adiabática, onde não há troca de calor. Né? E aí, como não há troca de calor, vai haver um aumento de temperatura, vai esquentar esse meu objeto. Então, primeiro, letra B. 2. As figuras mostram 3 máquinas. Vamos ver aqui se vocês estão ligados. Primeira máquina, tira calor da fonte 2, realiza-se trabalho, joga calor para a fonte 1. Segunda máquina, tira-se calor da fonte 2, realiza-se trabalho. Terceira máquina, tira-se calor da fonte 1, é realizado um trabalho, joga-se calor para a fonte 2. Eu pergunto, tem alguma dessas máquinas aí que é impossível, que não existe? Alguma dessas 3 máquinas ABC está errada? Muito bem, show de bola. Por que a B está errada? Porque a B está dizendo que o cara está tirando calor e só realizando o trabalho. Então, essa máquina B, ela teria que ter um rendimento de 100%, e isso não existe. Muito bem. Vamos ver se vocês estão ligados de novo. Qual dessas máquinas é uma máquina térmica e qual dessas máquinas é o refrigerador? Qual delas é o refrigerador? Tem um detalhe. Rapaz, vocês estão afiados mesmo, hein? Ei-se, arrasou! Letra C é um refrigerador. Por quê? Tem uma coisinha que eu disse a vocês. Uma máquina térmica, ela ganha calor, recebe calor da fonte quente, realiza um trabalho para ela funcionar, como o motor do carro, e joga calor para fora. Fonte fria. Um refrigerador, o que é que ele faz? Ele tira calor da fonte fria, o compressor realiza um trabalho ali naquele gás, ó. Note que aqui o trabalho está apontando para fora e aqui o trabalho está apontando para dentro, ou seja, é realizado um trabalho naquele calor ali.
né? Ele não usa o calor para realizar trabalho. É uma energia externa que vai fazer trabalho ali, para depois ele jogar o calor para a fonte 2. E se você prestar atenção, eu tenho essas duas fontes T2 tirando calor, ou seja, elas têm que ser a fonte quente. E aqui eu estou jogando o calor para a fonte quente. Então, esse cara é um refrigerador, esse cara é a máquina térmica. Perfeito. Então, vamos para cá. O esquema A representa uma possível máquina e o trabalho é Q2 menos Q1. Trabalho, ele chamou de W, é o calor que entra menos o calor que sai. É o que sobra, né? Tá certo. B representa uma possível máquina e o trabalho é igual ao calor que entra. Tá errado porque essa máquina não é possível. Não é possível. C representa um refrigerador, correto, e o trabalho é Q2 menos Q1, correto. Representa um refrigerador e o trabalho é Q2 menos Q1. Correto, então, resposta 1 e 3 estão corretas. Letra D. Tendo uma amostra de gás ideal em expansão isotérmica significa que a temperatura ela é constante. É correto afirmar que... Vamos lá, eu disse a você o seguinte: volume está relacionado com trabalho. Se o ΔV é zero, se não tem variação de volume, não tem trabalho. Temperatura está relacionado com energia interna. Se não tem realização, se não tem variação de temperatura, não tem variação de energia interna. Se é uma transformação isotérmica, então não tem variação de temperatura e, portanto, o ΔU também é zero. Então, o trabalho realizado pelo gás é igual à variação da sua energia interna. Vamos lá. Calor é usado para realizar trabalho e para aumentar a energia interna. Se a energia interna é zero, o ΔU, então todo o calor é usado para realizar trabalho. O trabalho realizado pelo gás é igual à variação da energia interna. Errado. É igual ao trabalho. É igual ao calor. O trabalho realizado pelo gás é igual ao calor absorvido. Correto. O calor absorvido é zero. Não. Zero é quando isso é uma transformação adiabática. A energia cinética das moléculas aumenta. Não. Por quê? Porque a energia cinética das moléculas é exatamente a medida da temperatura. Se a temperatura é constante, a energia cinética das moléculas também é constante. Então, a resposta é a letra B. De bolinho bolacho. Bolinho bolacho, para um lado, para o outro, mexeu, bolinho bolacho, para frente, para trás, tremeu, bolinho bolacho, Exatamente, Rafael. Muito bem. Continuando. Que é besteira. Um gás recebe 500 Cal de energia. Realiza um trabalho de 200. Quanto foi usado para aumentar a sua energia interna? Recebeu 500. Realizou um trabalho de 200. Quanto foi usado para aumentar a energia interna? Besteira, né? Besteira isso aqui. Não tem nem cabimento. Chamando a gente de burro, é? É o fresco, é? Entrar? Essa lista, ela já está com as respostas, tá, galera? Então, é bom para vocês irem praticando que já sai a resposta. 5. A figura abaixo representa o esquema de uma geladeira. Marque a opção abaixo que representa corretamente o funcionamento dela. Vamos ver. No interior da geladeira,
o motor elétrico retira calor dos alimentos e o gás que circula bombeia o calor para fora. É mais ou menos, né? Mas vamos pensar o seguinte. O motor elétrico retira calor de dentro da geladeira. É o motor que está retirando calor dentro da geladeira? Não. Não é o motor que retira o calor da geladeira. O motor, ele lá atrás, comprime esse gás que vira líquido e vai jogar o calor lá fora. Então, quem tira o calor da geladeira é o gás. Tá certo? O gás que está circulando. Então, tá errado. A geladeira é uma máquina térmica funcionando ao contrário. Tá certo. Retirando calor da fonte fria através da realização do trabalho externo do motor e liberando calor para a fonte quente, o ambiente externo. Tá certo. A geladeira é uma máquina térmica, funciona ao contrário, retira calor da fonte fria que é dentro da geladeira, o motor realiza trabalho e joga calor para a fonte quente. Tá correto. Então, letra B, tá correto. O calor dos alimentos flui através do gás e o motor obriga o calor recolhido a expandir-se, liberando na parte traseira. Complicado demais essa alternativa, nada a ver, né? O motor, ele comprime o gás que vira líquido e vai jogar o calor fora. Não tem nada a ver de expandir o calor, nada a ver. O calor passa naturalmente dos alimentos para um gás apropriado, capaz de atraí-lo, e o mesmo gás, pela ação do motor, repele o calor para fora da geladeira. O gás, pela ação do motor, repele o calor. Não, estou cheio de erro aqui. O gás não é capaz de atrair o calor. O calor ele flui espontaneamente, naturalmente, em direção à menor temperatura. Tá? Então não é um gás que atrai, porque ele está frio. E o motor, o gás não repele o calor, né? De novo, ele é comprimido, vira líquido e esse líquido joga o calor para a fonte quente lá fora. Letra A. Letra A. No interior da geladeira, o motor elétrico retira calor dos alimentos e o gás que circula bombeia o calor para fora. Cheio de erro. Onde é que tá? Primeiro, não é o motor que tira o calor do alimento, né? O gás que está passando lá dentro frio, na hora que passa pela serpentina lá dentro, o calor ele vai fluir em direção ao gás, porque ele flui naturalmente, então o gás vai absorver esse calor, vai lá para fora, é comprimido pelo motor, que vira líquido e joga o calor pela grade que está lá fora. Então, não é o motor que tira o calor, né? É o gás que tira esse calor de dentro, o motor comprime o gás que vira líquido e joga o calor para fora. Então, letra B. 6. Considerando-se um gás ideal, a alternativa incorreta. O trabalho realizado em uma transformação isovolumétrica é nulo. O trabalho realizado em uma transformação isovolumétrica é nulo. Se não tem variação de volume, então não tem realização do trabalho. Correto. Isso aqui eu não vou falar porque a gente não citou, mas está correto. Em uma transformação adiabática, o calor trocado entre o sistema e a vizinhança é zero, correto? Em um processo sobre pressão constante, não tem variação de pressão adiabática. O produto da pressão pelo volume se mantém constante. Ele está dizendo que P vezes V se mantém constante. Está errado, é só o P que é constante. Só a pressão que é constante. O volume não é constante. Então, daí eu já está errado. Daí eu já sei que está errado. E se eu jogar na equação PVT por Votó, eu tenho isso daqui, ó. Eu tenho que a pressão ela é constante, ela vai embora.
Então, o que é constante? Não é PV, é VT. VT que é constante. VT e VT igual a Votó, né? O P vai se embora. Então, essa alternativa está errada, portanto, é a alternativa correta. Ok? Ok? Posso passar? Tudo bem. Questão 7. Como consequência de uma compressão adiabática, lembra, comprimindo a seringa da injeção ou comprimindo a bomba de encher pneu de bicicleta. O que acontece? Compressão adiabática. Não tem troca de calor, mas a pressão na hora que eu comprimo e a temperatura aumentam. Temperatura diminui, errado. Temperatura diminui, errado. Temperatura permanece constante, errado. Nem li. Só pode ser a letra D. Densidade do gás e sua temperatura aumentam. Beleza? Só pode ser essa. Ok? Ok, galera? Beleza. Vamos ver esse esqueminha aqui, ó. Para finalizar. O esquema a seguir representa trocas de calor e realização de trabalho em uma máquina térmica. Os valores T1 e Q1 não foram indicados, mas deverão ser calculados durante a solução dessa questão. Q1 já está aqui, ó. Q2. Q2. Beleza. Olhando para cá, quanto vale Q2? Quanto vale Q2? Quanto vale Q2? Aqui. 3.200, Pedro. Exatamente. Por quê? Vem 4.000. Que eu tenho 4.000. Aqui eu tenho 800 utilizado. Então, essa seta está errada. Essa seta é para cá, né? Então, esse aqui só pode ser jogando fora 3.200. Beleza, já tem um. Beleza. Quanto é a temperatura T1? Como é que eu posso calcular a temperatura T1, professor? Ele quer o que aqui? Considerando os dados indicados. De acordo com o ciclo de Carnot. Quanto vale a temperatura T1? Perfeito. Por que de acordo com o ciclo de Carnot? Porque de acordo com o ciclo de Carnot dá para usar essa equação aqui, ó. Q1 sobre Q2 igual a T1 sobre T2. E aí eu vou substituir quanto é a temperatura, quanto é o calor Q1? 4.000. Quanto é o calor Q2? 3.200. Quanto é a temperatura T1? Não sei. Quanto é a T2? 300. Olha que lindo. Bichão, bichão. Sobrou aqui, ó, meio pelos extremos. 32 vezes TI igual a T1, né? 3 vezes 4, 12. Repete 3 zeros. 12.000. T1 é igual a 12.000 dividido por 32. Fazendo essa conta de cabeça aqui, 12.000 dividido por 32. 375 de cabeça. 375 Kelvin. Dúvidas? Cabeça. Resposta, letra A. Ok? Letra A. Certo. Então, vamos continuando aqui nosso conteúdo. Agora, tendo já praticado, né? Aplicado algumas coisinhas. Vamos para máquinas térmicas. Eu já falei de máquinas térmicas, mas eu só dar uma aprofundadazinha que eu quero mostrar algumas coisinhas para vocês.
Então, aqui nós temos, para começar, né? A gente já conversou sobre isso, que as máquinas térmicas ainda são utilizadas hoje em dia. E, por exemplo, um carro é uma máquina térmica, né? O motor de um carro é uma máquina térmica. Olhem essa belezura. Uma locomotiva a vapor. A Maria Fumaça, que o cara aqui, olha que linda. Ele vai fazendo os ajustes, né? Para o gás não sair por ali, ó, tá vendo? O vapor quente não sair por ali. Fechou. Regulou a velocidade dos pistões. Fantástico. Perfeito demais, perfeito demais. Deixa eu adiantar aqui. Muito legal. Vai-se embora. Muito legal, né? Então aí eu tenho o cara reproduziu, né? Uma Maria Fumaça, perfeito, detalhe por detalhe, né? Perfeito demais. Aqui eu tenho a máquina de Heron, que eu já falei para vocês, né? Só que é um gifzinho mostrando que a água aquecida, o vapor quente está saindo por aqui, pelo cano e fazendo essa bola girar, né? Um exemplo da máquina de Heron. E essa máquina de Heron ela foi sendo aperfeiçoada, então eu tenho esses caras que foram aperfeiçoando, o Dennis, o Thomas Savary, o Thomas Newcomen e o James Watt. Né? Foi havendo uma evolução nessas máquinas e aí chegou isso aqui. Ó. Então tenho o Papin, que criou meio que uma panela de pressão. Aí a primeira bomba para tirar água do poço, criada por Savary, Thomas Savary. O Thomas Newcomen aperfeiçoou essa máquina, usou um pistão, que já foi uma coisa revolucionária, para poder ficar subindo e descendo, né? A questão do pistão, o que esse aqui não tinha. E aí o James Watt chegou e aperfeiçoou esse modelo aqui, né? Colocando uma fonte fria, um condensador, para reduzir a pressão do vapor. Vou explicar depois. Separando a fonte quente da fonte fria. E aí ele conseguiu ter uma melhor eficiência, já que a máquina do Newcomen ela não era tão eficiente, né? E quando ele conseguiu mexer nisso, ele conseguiu aperfeiçoar a máquina anterior. Então, o que é que eu tenho? Eu tenho isso aqui, ó. A água é aquecida, o vapor quente sobe, empurra o pistão, ó, o vapor quente empurra o pistão,
e vai bombear aqui, ó, tanto aqui quanto aqui, né? Puxando água. Na hora que sobe, essa portinha aqui se abre, jorra água, o gás esfria, diminui a pressão, e na hora que ele diminui a pressão, ele retorna. Aí quando chega aqui, vapor quente sobe, empurra de novo, e aí fica esse sobe e desce do pistão. Isso vai fazendo com que a água seja bombeada, trazida de baixo para cima. Aqui eu tenho um modelo, né, das máquinas térmicas das fábricas, que também é utilizado na Maria Fumaça, né? Eu vou mostrar em câmera lenta depois. O vapor quente entra aqui, ó, né, a fumaça quente lá da queima do carvão, a caldeira aquece a água, o vapor quente, ou o carvão, ou o vapor quente da água, né, a fumaça do carvão quente, ou o vapor quente da água, entra aqui, na hora, note que esse pistãozinho aqui em cima, ele abre e fecha a portinha. Na hora que ele abre, o vapor quente entra, empurra o pistão. Na hora que o pistão é empurrado, esse vapor quente forneceu energia, né? Então ele já esfria. Aí ele vem e sai por essa portinha aqui, ó, que é na hora que esse pistão vai para lá. Aí o vapor quente sai, ó, já frio, né, na verdade, e vai para o ambiente. Então isso aqui seria um exemplo de uma máquina térmica de fábrica. E aí esse pistão faz girar esse braço, que está ligado a uma roda, que está ligado a uma polia, que vai fazer alguma coisa funcionar, alguma máquina funcionar. Aqui eu tenho um carro criado, né, movido a vapor também. Eu tenho um navio movido a vapor. Só para lembrar as leis da termodinâmica, a primeira fala da conservação da energia, a segunda também mostra o sentido natural que flui o calor do corpo quente para o corpo frio, né? Se for o contrário, eu tenho que ter um refrigerador, tenho que ter uma energia externa, um motor externo para realizar trabalho ali, para que traga essa energia no sentido contrário. As máquinas térmicas funcionam de acordo com ciclos, como o ciclo de Carnot, como o ciclo de Otto. Operam entre duas fontes, uma quente e uma fria. Foram as responsáveis pela Revolução Industrial e nunca podem ter um rendimento de 100%. E aí, as máquinas elas foram sendo aperfeiçoadas, né? Como a que James Watt fez, né? Ele aperfeiçoou a máquina para ter um maior rendimento possível. Então, houve uma busca desenfreada em tentar, por exemplo, até 1824, alcançar uma máquina com rendimento de 100%, que transformasse toda a energia em trabalho. Só que eles não conseguiam, né? As máquinas, inicialmente, elas gastavam muita energia para um trabalho muito pequeno. Mas houve essa busca desenfreada e os caras chegaram a hora que os caras, rapaz, não existe. Não tem como a gente fazer uma máquina com rendimento de 100%. Mas vamos tentar criar uma máquina que tenha o melhor rendimento possível, né? Então, o Watt, ele conseguiu fazer uma máquina mais potente e que conseguia ter um melhor rendimento. Foi as primeiras máquinas que foram melhorando, tendo melhores resultados. Mas eles viram que jamais conseguiriam chegar no rendimento de 100%, uma coisa inatingível, né? Já expliquei o porquê. Aqui eu tenho uma Maria Fumaça. O calor liberado pela queima do carvão vem por esses dutos. Ele entra aqui, ó, empurra o pistão se move para trás, movendo essa alavanca e as rodas. Na hora que ele se move para trás, ele vem tanto para trás que ele abre essa portinha aqui, ó, esse espaço para onde o gás passa para o meio externo, para a fonte fria. Seria isso aqui, ó. O vapor quente vem, entra por aqui, ó, empurra o pistão e sai o vapor
que é a fumaça que é jogada lá fora. Então, nós tivemos locomotivas a vapor, que foi uma coisa fantástica, né? Não precisava mais usar os cavalos para mover as pessoas. E tivemos ônibus também a vapor, né? Os carros não vingaram muito, os barcos, os navios, né, também vingaram. Como o Titanic, quem lembra aí, né? Então, aqui em câmera lenta, o vapor quente, note que isso aqui está fechando e abrindo a porta. Abriu, entra o vapor quente, empurra, o vapor já frio sai por aqui e é liberado para o meio externo. Ok? Dá para entender, galera, como é que ocorre isso? Não? Peraí, vamos lá. Cai muito sobre rendimento 100% da máquina, né? Cai sobre as máquinas térmicas, né? Ciclo, caiu uma questão de ciclo de Otto, já cai sobre... Eu vou pegar as questões, vou botar na lista, tá? Deixa eu anotar aqui. Diga, meu irmão. Tô dando uma aula, então. Vou botar as questões que tem do Enem, tá? Sobre máquinas térmicas para vocês. Mas já caiu questão falando sobre o rendimento da máquina térmica de ser 100%, né? Que é impossível. Obter energia a vapor pode ser considerado uma fonte de energia renovável, não porque de onde você obtém o vapor? Como que você obtém o vapor? Queimando alguma coisa. Você queima o carvão para aquecer a água, o vapor quente da água faz mover os negócios. Então, essa primeira coisa que faz aquecer a água não é renovável, né? Mas o vapor d'água, por exemplo, é tranquilo, tá? Mas a queima daquela coisa lá no início é que é o problema. O que vai fazer esse vapor quente é que é o problema. Então, a locomotiva, né, funciona a partir da queima do carvão, essas locomotivas Maria Fumaça, chamadas carinhosamente. Hoje, as locomotivas elas se movem através do óleo diesel, né? E aí, eu tenho um colega que trabalha na empresa, né, dos trens, esqueci o nome. E aí, conversando, eu perguntei qual era o consumo daquelas locomotivas, porque a gente tem as locomotivas mais antigas, tem os o VLT, que são os mais novos, né? Então, as locomotivas antigas, que ainda tem uma que roda por aí, ele disse que o consumo delas é 3 por 1. 3 por 1. Aí eu disse 3 km por litro? Isso tá bom, porque elas são tão pesadas, né? Tão grandes. Aí fez, não, é 3 litros por quilômetro. Cada 1 quilômetro ela está consumindo 3 litros de óleo. Um carro faz em média, a média dos carros assim, eu diria 10 quilômetros por litro, ou seja, com 1 litro de gasolina, ele consegue andar em média 10 quilômetros. O trem não. É 3 litros de diesel para que ele consiga andar 1 quilômetro. É um absurdo esse consumo. Você vê como a eficiência dele é pequena, né? O sistema é parecido, Gabriel, né? Só que ao invés da queima do carvão, tem o diesel que vai... A queima do diesel vai produzir a explosão que vai fazer com que os cilindros se movam. Tá certo, né, Beatriz? Então, nós temos... E aí, os trens, eles nunca se pagaram, né? As viagens de trem. Se vocês já andaram de trem, vocês sabem que por décadas o valor do trem foi 50 centavos. E isso não tem condições de se pagar. Mas os trens andam muito lotados. Então, tem muita gente acaba que consegue, sei lá, um dinheirinho ainda. Mas era 50 centavos, era muito barato. Eu acho que está R$2 já, né? E acho que do ano passado começaram a implementar um aumento, porque não tem condições, é muito gasto, gente. Nem se pagava. E quanto mais ter ganhos, né?
E aí foram aumentando de 25 centavos em 25, e a população sabe que é muito barato e ninguém nem reclamou. Lógico que não tem condições. Não, vou reclamar porque a passagem do trem aumentou, sei lá, 10, 20 anos que era 50 centavos. Né? E não tem o que fazer. E aí eles aumentaram 25 centavos para aumentar 50 centavos. Eu acho que está R$ 2 agora, não lembro, não tenho certeza. Mas acho que agora deve ter começado a, pelo menos, zerar o custo, né? Se você nunca andar de trem, é legal dar uma voltinha, né? Só não vão de 6 horas da manhã, porque de 6 horas da manhã, 2,50, né? Show. Valeu, mãe de Pedro. Só não anda de 6 horas da manhã, o cara vai. Eu passava ali na ponta de Igapó, meu amigo, o trem vinha com a porta aberta, os caras vinham pendurados na porta do trem, absurdo, absurdo, perigoso demais. Vem nada, Samuel, é gente demais, meu amigo. É gente, é gente. Na hora do pico mesmo, que é na hora do trabalho, porque a galera. O problema do trem é que ele não passa em todo canto. Então, por exemplo, da minha casa, para eu ir pegar um trem, eu teria que pegar um ônibus até o trem. Eu tenho que pegar 2 ônibus até a estação de trem mais próxima para poder eu conseguir pegar o trem. Então, para mim é inviável, né? Acaba sendo viável só para aquelas pessoas que moram naquela região. E aí, para quem vai para a cidade, é uma boa. Quem vai trabalhar, entende? É muito bom. Então, para essas regiões, para essa galera é muito bom o trem, né? É muito útil. E é barato. Você anda de Parnamirim até a Ribeira, uma passagem só, né? Até a Ceará-Mirim você vai. Perfeito, tá vendo? Então, dá uma voltinha de trem. Eu também nunca tinha andado, nem só uma vez. Quando eu fui ser estagiário no estado, aí a gente foi andar com a turma, foi até no Museu da Ribeira lá, a gente foi de trem. Essa foto, ela representa uma indústria, né? As máquinas de uma indústria. São máquinas térmicas a vapor, né? Tem a caldeira que deve estar fornecendo calor para que essas engrenagens todas funcionem. Então, tinha máquina demais para um trabalho pequeno, relativamente pequeno. As máquinas, elas já foi uma coisa fantástica, porque eu não precisava tanto trabalhador, ela fazia o serviço dos caras, mas era muita coisa para pouco serviço, né? Elas não eram tão eficientes. E aí chegamos a um motor perpétuo, né? O que é o motor perpétuo? Motor perpétuo, a galera tinha uma fixação de criar um motor que tivesse um rendimento de 100%, né? Então eles queriam, esse motor que tivesse um rendimento de 100%, ele não queria deixar de funcionar. Eu só precisaria fornecer energia para ele no início e ele continuaria funcionando para sempre, né? De forma perpétua. O que a gente sabe que viola as leis da termodinâmica, viola tanto a primeira lei, porque ele estaria criando energia do nada, já que eu sei que tem atrito, já que eu sei que por atrito vai haver perda de energia, então não tem como ele ter um rendimento de 100%. Né? Então ele teria que estar criando energia do nada para continuar funcionando. E também viola a segunda lei, né, que fala que é impossível converter toda a energia que recebe em trabalho. Sempre tem que ter energia, sempre vai haver energia perdida, porque eu tenho atrito, tá? Então, as máquinas térmicas, ainda hoje existem pessoas que são vidradas em tentar criar motores perpétuos que funcionem para sempre. E aqui são alguns exemplos. Isso aqui é um motor perpétuo criado, produzido, idealizado por Bhaskara, daquela equação de matemática. Então, aqui tem recipientes contendo mercúrio. Quando a roda gira, o mercúrio cai para cá, impulsionando a roda. E aí, do outro lado, ela gira lentamente e aqui é impulsionado novamente. Então, isso vai dando continuidade ao movimento. Mas tem uma hora que ele vai parar, porque tem atrito e ele vai perder energia. E essa fonte de Boyle, né, de uns caras que trabalhou nas equações dos gases,
Robert Boyle, ele teria criado um frasco com alto fluxo. Então, a água desce só pelo cano e é despejada aqui novamente. Até aí, beleza, mas você não tem realização de trabalho nenhum aqui. Se você botar uma roda para bater aqui e ficar girando um moinho, uma roda d'água, na hora que essa água bater aqui e essa roda d'água começar a girar, já vai estar sendo energia, já vai estar sendo convertida e perdida nesse sistema. Então, isso vai acabar se tornando também um sistema que vai parar. Uma hora ele vai parar. E rapidamente, porque ele está gastando energia para girar essa roda, né? Então, não funciona para nada. Esse outro modelo, né? Como se fossem martelos que caem, na hora que ele cai, ele dá uma impulsionada aqui para o negócio girar, mas certamente tem um motor aqui atrás fazendo isso. Aqui eu tenho aquelas rolimãs, né? As bilocas de ferro aqui, que vão caindo, e na hora que ela cai, ela dá um impulso também para a roda girar. Mas é porque ainda continua sendo impossível, Samuel, porque é impossível que essa roda gire aqui sem ter atrito com esse eixo. E se tem atrito, meu amigo, tem energia sendo perdida, que é aquela coisa. Se eu soltasse uma bola aqui e não existisse atrito, essa bola conseguiria subir até a mesma posição. E aí iria voltar e iria ficar nisso para sempre. Por mais liso que seja essa superfície, essa bola jamais vai conseguir chegar aqui. Ela vai sempre chegar aqui, ó, e depois aqui, e depois aqui, e depois aqui, até parar. O que é isso? É o atrito que está tirando energia. Então, independente da máquina, eu não sei por que deu isso aqui, galera, mas deu um pau aqui, velho. Também eram outros modelos de máquina. Queria mostrar só o de baixo. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. É um motor. Eu não sei de verdade o que aconteceu aqui, bicho. Vai, não. Vai, não. Deu pau aí. Mas esse aqui, ele é... Eu tenho uma espira, um fio enroladinho. Um fio muito enrolado aqui. Preso aqui numa base. Preso não, apoiado numa base. E aqui eu tenho um ímã bem forte. O ímã, vocês vão estudar esse próximo ano, indução eletromagnética. O ímã, o campo magnético criado por esse ímã faz criar uma corrente elétrica nessa espira. E essa corrente elétrica criada aqui cria ao redor dela um campo magnético. Então, se eu der um toquinho, esse campo magnético, ele vai ficar alternando. E sabe quando você quer pegar dois ímãs e os ímãs ficam repulsando assim? Então, na hora que ele começar a girar, ora ela vai ser atraída, ora ela vai ser repelida, ora ela vai ser atraída, ora ela vai ser repelida. E ela ficaria girando para sempre. Né? Também não tem funcionalidade nenhuma. Mas é bem legal. É. Capaz mesmo, isso é a NASA. É a NASA. O povo diz que é a NASA, tudo é a NASA, né? A NASA que engana o povo. Leonardo da Vinci, o cara, ele teria se manifestado a respeito disso, né? Então ele disse: vocês podem tentar provar a si mesmo que ao equipar tal roda com muitos pesos, cada parte que se move como resultado do giro irá subitamente fazer outro peso cair, aquele do martelinho, e que assim essa roda permaneceria em movimento perpétuo. Mas ao fazer isso, estarão enganando a si mesmos. Enquanto o peso mais distante do centro da roda, o giro se torna mais difícil, que é aquilo que eu tinha dito para vocês sobre o momento angular, momento de inércia. Na hora que ele cair o martelinho para fora, eu estou jogando a massa para fora, eu estou aumentando o momento de inércia, eu estou dificultando o giro. Então, aquele negócio teria que se mover de forma bem, bem complicada. Ela não ia ficar se movendo com o centro de massa no meio perfeito, né? Isso causaria muito atrito e perda de energia. Entendeu?
Aqui eu tenho uma terceira lei termodinâmica, se eu posso dizer assim, né? Que diz que é impossível, por qualquer processo, fazer a temperatura de um sistema igual ao zero absoluto. Ter a temperatura da fonte fria. Como consequência, é impossível ter um rendimento de 100%, já que é impossível ter uma fonte fria com a temperatura de 0 Kelvin, né? É só para afirmar o que a gente já vem falando. Notem que parece que eu dou vários enunciados para a segunda lei, porque a segunda lei ela é muita coisa, ela não tem uma definição exata, ela é muita coisa, né? É o que eu estou falando. E aqui o Kelvin, o Planck, né? Eu já falei para vocês. O sentido espontâneo do fluxo do calor. Já expliquei para vocês que uma máquina térmica tira calor, realiza trabalho, que é o funcionamento dela, e joga calor para a fonte fria. Normalmente a fonte fria é o meio ambiente, tá, galera? Aqui eu tenho um motor de um carro, um motor a 4 tempos, com vários cilindros. Aí eu acho que eu tenho 6 cilindros, ou 5 cilindros. 5 cilindros. Vou explicar esse funcionamento, né? Através do ciclo de Otto, que é o ciclo responsável pelo motor de um carro. Vou mostrar isso. Um modelo daquela máquina inicial que eu mostrei. Fonte quente. Fonte fria. Trabalho realizado, desculpa. E fonte fria, que é a água que é jogada para esfriar o gás quente, reduz a pressão e ele comprime. Rendimento já apresentei para vocês, que é trabalho sobre calor quente, calor da fonte quente. Ou um sobre, eu costumo chamar de 1 e 2, tá? Calor da fonte quente, eu chamo de calor 1. Calor da fonte fria, eu chamo de calor 2. Então, isso aqui eu escrevo como sendo trabalho sobre Q1. Ou 1 menos Q2 sobre Q1. Também pode ser expresso assim. Aqui eu tenho alguns motores. Esse é um motor rotativo, que não tem pistão. Né? Tá vendo? Vocês vão usar isso aqui provavelmente lá na frente, né? Alguma matéria específica. Eu tenho combustível entrando. Esse combustível, na hora que passa aqui, ó, ele é empurrado para cá. Aí, ó, aqui, nota que ele é comprimido. Ó. Ele é comprimido, ele é apertado. Aí aqui eu tenho velas. As velas, elas soltam faíscas. A faísca queima o combustível e empurra o negócio para lá. Na hora que ele empurra, abre esse espacinho, a fumaça sai por aqui. O exaustor, né? Então, tenho a entrada, compressão, ignição, exaustor. 4 tempos. Que está aqui o meu motor a 4 tempos. Vamos ver, que é o motor do carro. Vocês já ouviram falar que existem motores 2 tempos? Motor 2 tempos? Antigamente, por exemplo, as mobilete, elas usavam motores 2 tempos. Você tinha que botar gasolina e uma tampinha de óleo dentro do tanque. Era uma gasolina e uma tampinha de óleo para lubrificar lá. Então, o que eu tenho no motor 4 tempos, que funciona de acordo com o ciclo de Otto? O pistão, eu tenho 2 válvulas aqui em cima que abrem e fecham para admissão, para entrar o combustível e para sair a queima, né? A fumaça. Então, a primeira válvula abre, o combustível entra. Aí o pistão comprime, aumenta-se a pressão aqui. A vela que está aqui em cima dá a centelha, a queima, há uma explosão, bufo,
Essa explosão aumenta a pressão aqui dentro e empurra o cilindro para baixo. Aqui. Na hora que empurra o cilindro para baixo, a segunda válvula se abre, a fumaça sai. Retorna o ciclo. Então aqui, ó. Vamos aqui, ó. Agora, entrou, comprimiu, queimou, explodiu, saiu a fumaça. O ciclo é esse, 4 ciclos. Primeiro, entrou o combustível. Segundo, comprimiu, aumentou a pressão, explodiu. Terceiro, expandiu, saiu a fumaça. 4 ciclos, que é o ciclo de Otto. Botou 4 tempos, na verdade, desculpa. Beleza? Ó, começou. Primeiro, abriu a válvula, entrou o combustível. Segundo, aí, ó, comprimiu, né? Pufo, comprimiu. Entrou o combustível, comprimiu, ó. Pá. A pressão aumenta. Sai de uma pressão 1, vou botar aqui 4 pressões. Sai de uma pressão 1 para uma pressão 3. Aumentou a pressão. Queimou. Puf. Explodiu. Buf. Na hora que explode, lógico, explodiu, a pressão vai aumentar, vai lá para cima. A pressão aumentou, mas ele está comprimido. Ele está no mesmo volume. O volume não variou, é uma isovolumétrica. Explodiu. Depois, terceiro, ele se expande, né? Por conta da explosão. A pressão maior empurra o pistão para baixo. Então, ele se expande, retorna para o volume VA, volume todo. A pressão cai, porque ele se expandiu, sem trocar calor. Né? Houve a explosão no início e ele se expande, mas na hora que ele se expande, ele não está recebendo calor para se expandir. Ele está se expandindo porque houve a explosão no início, o aumento de pressão. Quando ele chega aqui, ó, o volume está grande, ele se mantém lá, a válvula abre, a queima sai, né? A etapa 4, o tempo 4. E aí retorna o ciclo. Na hora que sai a fumaça, vem para cá, ó. Sai a fumaça, aí fecha, retorna o ciclo. Entra o combustível, comprime, explode, expande, abre a portinha, sai o combustível. Começa de novo. Então tá aqui, ó. Cada cilindro desse tem um próprio ciclo. Entra combustível, comprime, explode, sai a fumaça. Entra combustível, comprime, explode, sai a fumaça. Os 4 funcionando ao mesmo tempo. E aí eu posso ter um motor aqui, eu tenho paralelo, os cilindros, né, na vertical. Eu posso ter os cilindros na diagonal, como vocês estão vendo aí, ó, 6 cilindros. Eu posso ter cilindros na horizontal, né? Depende do modelo do carro. Já devem ter ouvido falar disso. Os cilindros desse carro são na diagonal, né? Nesse estilo aí, ó, como aparece também na Velozes e Furiosos, né? Tem um carro assim. E o motor 2 tempos, professor? Espera aí. Não entendi como essa vela explode. Beleza. Certo. Tá. Gabriel, a vela, ela solta uma faísca. É uma vela mesmo. A vela é no sentido dela queimar, tá? Então tem um combustível que está apertado com muita pressão, a temperatura dele já está alta também, né? Foi comprimido e aí a vela vai e dá uma fagulha. Essa fagulha, eu tenho combustível ali, eu tenho gasolina e ar. Essa fagulha, ela explode, né? Causa uma explosão, tá bom? E aí essa explosão vai impulsionar o cilindro para baixo. Como é que é o 2 tempos? 2 tempos, eu não tenho aqueles ciclos separadozinhos bonitinhos. Então, o que acontece?
Entrou combustível. O pistão sobe para fechar a entrada do combustível. A queima a vela tem ignição. Vai haver desculpa. O pistão sobe com o combustível. Deixa eu botar o combustível entrando, né? Primeiro. O pistão subiu, o combustível entrou. Pá. Preencheu tudo isso daqui. Na hora que o pistão desce, ele empurra esse combustível para cima. Por que tem que ter o óleo? Porque, olha, ele já vai girando dentro do combustível, tá vendo? Então tem que ter o óleo para lubrificar também. Então, o combustível entra, enche essa câmara. Na hora que o pistão desce, ele empurra o combustível para cima. Esse combustível, ele vai subir. Deixa eu ver aqui, onde é que tá? Tá aqui. É porque aqui eu tô mostrando a parte de cima, tá? Ó, daqui vem para cá, ó. Encheu a câmara todinha. O pistão vai descer. O combustível vai ser empurrado para cima, ó, desceu. Combustível é empurrado para cima. Aí o pistão sobe, vem para cá, tem a queima. Na hora da queima, ele é empurrado para baixo. Queimou, o pistão é empurrado para baixo. Essa portinha, ela se abre e a fumaça sai. Só que na hora que está saindo a fumaça, note que é no mesmo momento em que está abrindo aqui, ó, para entrar o combustível. Então, está saindo a fumaça e entrando combustível. Então, pode ser que fique combustível, que fique fumaça junto com o combustível ou que saia combustível junto com a fumaça. Não tem essa separação perfeita, entende? Então, na hora que abre para sair a fumaça, já está entrando combustível para ocupar o lugar e já fecha, e já queima e já está entrando combustível de novo. Não é uma coisa separada. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Entrou combustível, ele empurrou o combustível, comprimiu, saiu fumaça, entrou combustível de novo. É tudo muito rápido e tudo junto. É por isso que não é tão eficiente, porque eu tenho muita perda de energia, muito combustível sendo perdido. Isso, pelo escape. Esse que fica rodando é o componente do pistão. É quem está fazendo o pistão girar, né? É o eixo, tá? É o eixo. Mas ele também, se você olhar aqui, ele está ajudando, né, ó, a empurrar esse combustível para cima. Ó, é muito rápido. Abre a portinha, entra o combustível é empurrado para cima, comprime, explode e sai o combustível. Então é um tempo só, o pistão subindo, comprimindo e explodindo. Segundo, o pistão desce, o escape abre, né? Abre a janelinha do escape, sai o vapor quente, sai a queima, sai a fumaça e ao mesmo tempo o novo combustível entra, né? Essa entrada ajuda a expulsar a fumaça, mas não é tão eficiente. Os mais modernos são os 4 tempos. O óleo bota... Então, quando você bota no motor 2 tempos, você bota a gasolina e já derrama dentro do tanque uma tampinha de óleo de motor. Você bota a gasolina e uma tampinha de óleo de motor. Você botava, né? Para poder ajudar, eu acredito, a lubrificar esse eixo aqui, que está girando junto com o combustível, entendeu? Os mais modernos, Matheus, são esses daqui, né? Os motores a 4 tempos, que são utilizados nos carros, tá? Nas motos. Hoje em dia são o ciclo de Otto, motor a 4 tempos. Note que ele não fica girando, isso aqui, ó, não está em contato com o combustível, tá? Ó, preservando mais o meu sistema. E é bem separadozinho, dá para você ter só combustível entrando, só gás saindo. Eu não misturo combustível e gás. Show?
Tá aqui o ciclo de Otto. Eita, bexiga, passou o nosso tempo já. Meu Deus, eu nem vi, velho. Vocês nem falaram nada. Caraca. Deixa eu só adiantar. Tá aqui o ciclo de Otto. Tá, é rápido, aqui não tem mais o que falar, não. Isso aqui é um motor usado em aviões, ó. Os pistões formando uma estrela. Legal pra caramba. Aqui é só porque eu achei legal. Um canhão. Você bota a munição, bota a pólvora no final, ó. Enfia a munição, enfia a pólvora e tome-lhe. O ciclo de Carnot eu já expliquei a vocês, que é o melhor ciclo para se realizar um trabalho, porém, para se realizar uma máquina térmica, porém a gente não tem uma máquina que funcione de acordo com o ciclo de Carnot, né? É idealizado. A eficiência do refrigerador, eu já mostrei para vocês, já expliquei para vocês também. Tá? Isso aqui eu já expliquei. Já falei sobre isso aqui também. E é isso. Façam uma listinha, tá? Resolvam as questões para vocês praticarem. Fica faltando só falar para vocês sobre entropia. Para a gente terminar de vez o nosso conteúdo. Tá faltando somente o conteúdo de entropia. Beleza, galera? Que é continuação disso daqui. Sim, provavelmente próxima semana são as últimas aulas, embora tenhamos, o calendário vai até 8, acho, de outubro. Tá? Então, beijo, bom final de semana, fiquem com Deus e até próxima quinta-feira, se Deus quiser.